Eu estava parada no corredor da minha própria casa, com a mão ainda na maçaneta, quando ouvi minha nora, Patrícia, dizer ao telefone: "Relaxa, mãe, já está tudo planejado. A escada vai ceder quando ela subir. Ninguém vai desconfiar de nada." Meu coração parou. Minhas pernas tremeram tanto que tive que me apoiar na parede para não cair. Ela estava planejando me machucar. Minha própria nora estava arquitetando um acidente para me tirar do caminho. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu tinha voltado mais cedo da farmácia porque esqueci minha carteira em casa. A porta da frente estava entreaberta. Patrícia devia ter saído para pegar algo no carro e deixado assim. Entrei em silêncio, sem fazer barulho, e foi quando ouvi a voz dela vindo da sala de estar. Ela estava de costas para mim, com o celular no ouvido, completamente alheia à minha presença. "Sim, eu já afrouxei os parafusos da escada. Calculei certinho", continuou ela, com aquela voz fria que eu nunca tinha ouvido antes. "Quando ela subir com a cesta de roupa, como faz todo dia, a madeira vai ceder. Vai parecer que a escada estava velha e estragada. Uma mulher de 62 anos, morando sozinha naquela casa antiga. Todo mundo vai achar que foi só um acidente doméstico infeliz." Senti um nó na garganta. Minha mente começou a processar cada palavra, cada detalhe do que ela estava dizendo. Eu não conseguia acreditar. Não queria acreditar. Mas ali estava ela, minha nora, há 4 anos. A mulher que meu filho amava, planejando friamente me machucar de uma forma que parecesse acidental. Recuei devagar, passo a passo, rezando para que o piso de madeira não rangesse. Consegui sair pela mesma porta por onde entrei e caminhei até meu carro com as pernas bambas. Sentei no banco do motorista e fiquei ali, tentando respirar, tentando pensar, tentando entender o que diabos estava acontecendo. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça como um quebra-cabeça macabro. A sugestão insistente de Patrícia, na semana passada, para que eu guardasse minhas coisas pesadas no quarto do andar de cima. "Tia Clara, a senhora precisa se organizar melhor. Deixa essas caixas lá em cima, fica mais fácil." O comentário casual de ontem sobre como a escada estava fazendo um barulho estranho. "Escutou isso, tia? Acho que está precisando de manutenção." E hoje de manhã, quando ela ofereceu ajuda para lavar as roupas de cama. "Deixa que eu subo com a cesta depois, tia. A senhora não precisa se esforçar." Tudo tinha sido preparação. Tudo fazia parte de um plano cuidadoso para que eu subisse aquela escada, sozinha, com peso nas mãos, e caísse de uma altura que poderia me deixar seriamente machucada. Ou pior, peguei meu celular com mãos trêmulas e liguei para meu vizinho, seu Mário, um carpinteiro aposentado que eu conhecia há mais de 20 anos. "Seu Mário, o senhor pode vir aqui em casa agora? É urgente. Preciso que olhe minha escada, mas não toque a campainha. Me encontre nos fundos." Ele chegou em 15 minutos, intrigado com meu pedido estranho. Quando expliquei rapidamente o que tinha ouvido, vi o rosto dele ficar vermelho de raiva. "Dona Clara, se isso for verdade, a senhora precisa chamar a polícia agora mesmo." "Primeiro preciso de provas", respondi, surpreendida com a firmeza da minha própria voz. "Preciso que o senhor examine essa escada e me diga exatamente o que foi feito, e grave tudo em vídeo." Seu Mário entrou pela porta dos fundos, que eu tinha deixado destrancada, e foi direto para a escada que ligava o térreo ao andar de cima. 2 minutos depois, ele voltou com uma expressão sombria no rosto e seu celular na mão. "Dona Clara", disse ele em voz baixa, mostrando o vídeo que havia gravado. "Os parafusos que prendem os degraus centrais foram afrouxados de propósito. Não todos, só os do meio, onde tem mais pressão quando alguém sobe. Foi feito para parecer desgaste natural, mas qualquer profissional vê que foi sabotagem. Se a senhora subir com peso, ou mesmo sem peso, essa escada vai desabar." Senti um calafrio percorrer meu corpo inteiro. Era real. Não era paranoia. Não era mal entendido. Patrícia realmente tinha sabotado minha escada, calculando friamente quando e como eu iria me machucar. Pedi a seu Mário que guardasse o vídeo em um lugar seguro e lhe dei instruções específicas.
Por favor, não conserte ainda. Preciso que isso fique exatamente como está. Vou precisar dessa prova. Depois que ele saiu, fiquei sentada no meu carro, ainda estacionado a alguns quarteirões de casa, tentando decidir o que fazer. Ligar para meu filho Rafael? Confrontar Patrícia diretamente? Chamar a polícia? Cada opção parecia trazer complicações que meu cérebro exausto não conseguia processar completamente. Então lembrei que tinha meu celular comigo quando ouvi aquela conversa. Com mãos ainda trêmulas, verifiquei meu aplicativo de gravação. Sim, ali estava. Eu tinha o hábito de deixar o gravador ligado quando ia ao médico, para não esquecer as instruções, e tinha esquecido de desligar depois da última consulta. A conversa inteira de Patrícia estava gravada, cada palavra condenatória, cada detalhe do plano dela. Respirei fundo. Eu tinha provas. Tinha a gravação e o vídeo de seu Mário mostrando a sabotagem. Mas antes de fazer qualquer movimento, precisava entender por quê. Por que minha nora, que sempre foi tão educada, tão prestativa, tão aparentemente carinhosa, queria me ver machucada? A resposta veio como um raio quando lembrei de uma conversa que tive com Rafael 3 semanas atrás. Ele tinha mencionado casualmente que Patrícia estava muito interessada em saber sobre meu testamento. Mãe, a Patrícia acha que a senhora deveria atualizar seus documentos. Já faz anos que não revisa essas coisas. Na época, achei que era apenas zelo. Afinal, ela trabalhava como assistente administrativa em um escritório de advocacia. Era natural que pensasse nessas questões práticas. Mas agora, conectando os pontos, percebi que não era zelo. Era planejamento. Minha casa, onde morava sozinha desde que meu marido faleceu 6 anos atrás, estava em uma área nobre que tinha se valorizado muito nos últimos anos. O terreno sozinho valia quase 2 milhões de reais. E no meu testamento, deixava tudo para Rafael, meu único filho. Se eu sofresse um acidente grave, ficasse incapacitada, precisasse de cuidados constantes, Rafael teria que me internar em algum lugar ou contratar cuidadores caros. Isso drenaria os recursos da família. Mas se eu morresse em um acidente doméstico rápido, limpo, sem complicações, Rafael herdaria tudo imediatamente. E Patrícia, como esposa dele, teria acesso a tudo também. A frieza do cálculo me deixou enjoada. Ela não estava apenas planejando me machucar. Estava planejando minha morte, disfarçada de acidente, para ficar com minha herança. Liguei para meu advogado, Dr. Henrique, um homem sério que cuidava dos meus assuntos há décadas. Dr. Henrique, preciso marcar uma reunião urgente, hoje ainda, se possível, e preciso fazer algumas mudanças no meu testamento. 3 horas depois, eu estava sentada no escritório dele, contando toda a história. Mostrei a gravação, mostrei o vídeo de seu Mário. Vi o rosto dele mudar de confusão para horror e depois para uma raiva controlada. Dona Clara, isso é tentativa de homicídio. A senhora precisa registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Vou fazer isso, respondi. Mas primeiro, preciso mudar meu testamento e preciso fazer outra coisa. O que eu planejei fazer nas próximas horas não era vingança, era justiça e era proteção. Porque se Patrícia estava disposta a ir tão longe, eu precisava garantir que ela não pudesse machucar mais ninguém. Para entender como cheguei nesse ponto, sentada no escritório de um advogado, planejando como confrontar minha nora sobre uma tentativa de me matar, preciso voltar 4 anos no tempo. Rafael conheceu Patrícia em um evento de networking da empresa, onde ele trabalhava como engenheiro civil. Ele chegou em casa naquele dia com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Mãe, conheci uma mulher incrível, inteligente, independente, linda. Acho que é ela. Meu filho tinha 35 anos na época. Já tinha namorado antes, relacionamentos que eu vi começar e terminar com a naturalidade da vida. Mas dessa vez era diferente. Eu podia ver pela forma como ele falava dela, pela empolgação em sua voz. Rafael era um bom homem. Depois que o pai dele morreu, quando ele tinha 28 anos, ficamos muito próximos. Não era uma relação de dependência, mas de amizade genuína. Jantávamos juntos 2 vezes por semana, conversávamos sobre tudo, desde trabalho até política, relacionamentos e sonhos para o futuro.
Quando ele me apresentou Patrícia, 2 meses depois de começarem a namorar, minha primeira impressão foi positiva. Ela era bonita, bem vestida, articulada. Trabalhava em um escritório de advocacia como assistente administrativa e tinha planos de fazer faculdade de direito. Parecia uma mulher determinada, com objetivos claros. Dona Clara, é um prazer finalmente conhecê-la, disse ela com um sorriso caloroso. Rafael fala tanto da senhora, sobre como a senhora criou ele com tanto amor depois que ficaram sozinhos. As palavras eram certas, o tom era adequado. Mas havia algo nos olhos dela, algo que eu não conseguia identificar na época. Uma frieza por trás do sorriso, uma avaliação calculista que durava apenas uma fração de segundo antes de ser substituída por cordialidade. Tentei ignorar aquele incômodo. Talvez fosse apenas o nervosismo natural de conhecer a mãe do namorado. Talvez eu estivesse sendo a típica mãe superprotetora que acha que ninguém é bom o bastante para o filho. Os 6 meses seguintes foram um período de adaptação. Patrícia era cuidadosa em sua aproximação comigo. Nunca excessivamente amigável, mas sempre educada. Trazia pequenos presentes quando vinha jantar, oferecia ajuda com tarefas domésticas, fazia perguntas sobre minha vida, meu trabalho como professora aposentada, meus hobbies. Tia Clara, ela começou a me chamar depois de 3 meses. A senhora não se importa que eu te chame de tia, né? Sogra parece tão formal. Eu não me importei. Na verdade, achei carinhoso. Sinal de que ela estava se sentindo parte da família. Rafael estava radiante. O relacionamento deles parecia sólido, baseado em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Quando ele me contou que tinha pedido Patrícia em casamento, 8 meses depois de começarem a namorar, fiquei genuinamente feliz por ele. Mãe, eu sei que foi rápido, disse ele com aquele sorriso que me lembrava do menino que ele tinha sido. Mas quando você sabe que é a pessoa certa, não precisa esperar muito, né? O casamento foi pequeno, íntimo, em um sítio alugado nos arredos da cidade. Apenas família próxima e amigos mais chegados. Eu paguei a festa, apesar dos protestos de Rafael. Filho, sou sua mãe. É minha alegria poder fazer isso por você. Patrícia me agradeceu efusivamente, com lágrimas nos olhos que pareciam genuínas. Tia, a senhora é tão generosa. Não sei como agradecer. Conheci a família dela naquele dia. A mãe, Dona Teresa, uma mulher de 58 anos que trabalhava como diarista. O pai havia falecido quando Patrícia era adolescente. Havia também 2 irmãos mais novos, que moravam em outra cidade. Dona Teresa parecia uma pessoa simples, trabalhadora, um pouco intimidada pela elegância do evento. Dona Clara, muito obrigada por receber minha filha na sua família, disse ela com sinceridade. A Patrícia sempre foi uma menina esforçada. Tenho certeza que ela vai fazer seu filho muito feliz. Os primeiros meses do casamento pareciam confirmar isso. Rafael e Patrícia alugaram um apartamento confortável, não muito longe da minha casa. Nossas rotinas de jantar continuaram, agora com Patrícia incluída. Ela cozinhava bem, mantinha o apartamento impecável e parecia genuinamente interessada em construir uma vida com meu filho. Foi só depois de 1 ano de casamento que comecei a notar pequenas mudanças. Patrícia começou a fazer comentários sutis sobre minha casa. Tia, essa casa é muito grande para a senhora morar sozinha. Já pensou em vender e comprar um apartamento menor? Seria mais fácil de cuidar. Ou sobre minhas finanças. Tia Clara, a senhora tem um bom planejamento financeiro? Com a inflação, é importante investir bem a aposentadoria. Ou sobre minha saúde. Tia, notei que a senhora está com dificuldade para subir escadas. Já consultou um ortopedista? Na idade da senhora, quedas podem ser muito perigosas. Cada comentário, isoladamente, parecia vir de um lugar de preocupação genuína. Mas juntos começavam a formar um padrão. Ela estava constantemente me fazendo parecer mais frágil, mais incapaz, mais necessitada de ajuda do que eu realmente era. E havia outra coisa. As visitas à minha casa se tornaram mais frequentes, mas Rafael raramente vinha junto. Era sempre Patrícia sozinha, trazendo alguma desculpa. O Rafael está trabalhando até tarde.
Ele tinha um compromisso. Não se sente bem. Durante essas visitas, ela perambulava pela casa com um interesse peculiar. Olhava quadros nas paredes, abria armários procurando algo que eu tinha pedido, fazia perguntas sobre quando eu tinha comprado determinados móveis, quanto tinham custado. Essa cristaleira é linda, tia. É antiga? Deve valer uma fortuna. Esse relógio de parede é de família? Essas peças têm muito valor sentimental, né? E financeiro também. Comecei a me sentir desconfortável com essas visitas, mas não sabia como expressar isso sem parecer ingrata. Afinal, ela estava sendo atenciosa, visitando a sogra, ajudando com pequenas tarefas. Qual era o problema? O problema, eu percebi mais tarde, era que ela estava fazendo um inventário, avaliando cada item, cada móvel, cada objeto de valor na minha casa, calculando quanto tudo valia. Há 6 meses, Rafael me procurou com uma proposta. Mãe, a Patrícia e eu estávamos conversando. Queremos ter filhos em breve, e nosso apartamento é pequeno. A gente pensou, será que a senhora não consideraria morar com a gente? Aqui em casa tem tanto espaço. Poderíamos todos viver juntos como família. A sugestão me pegou de surpresa. Filho, eu aprecio a oferta, mas gosto da minha independência. E vocês precisam de privacidade, especialmente se vão ter bebês. Vi uma sombra passar pelo rosto dele. Foi o que eu disse para a Patrícia, mas ela insistiu que eu perguntasse. Ela acha que a senhora não deveria morar sozinha na idade que tem. Idade que tenho. Eu tinha 61 anos, era saudável, ativa, cuidava da minha própria casa sem problemas. Mas Patrícia estava plantando a semente na cabeça de Rafael. Sua mãe está velha, sua mãe precisa de cuidados, sua mãe não deveria estar sozinha. Recusei educadamente a proposta, mas percebi que algo tinha mudado depois disso. As visitas de Patrícia ficaram mais frequentes e mais invasivas. Ela começou a trazer Dona Teresa junto. Tia Clara, trouxe minha mãe para conhecer melhor a senhora. Ela também é viúva, sabe como é morar sozinha. Dona Teresa era simpática, mas eu notava como ela olhava para minha casa com uma mistura de admiração e inveja. Dona Clara, a senhora tem uma casa linda, deve dar muito trabalho manter tudo isso. E Patrícia, sempre presente, sempre fazendo observações. Pois é, mãe. Eu vivo falando para a tia Clara que ela deveria simplificar a vida, vender isso tudo e comprar algo menor, mais prático. Foi então, 3 semanas atrás, que tive aquela conversa com Rafael sobre testamento. E foi quando Patrícia começou a intensificar seus comentários sobre a escada. Agora, sentada no escritório do Dr. Henrique, tudo fazia sentido. Ela tinha tentado me convencer a morar com eles para ter acesso direto aos meus bens. Quando isso não funcionou, mudou de estratégia. Se eu sofresse um acidente em casa, um acidente que a deixasse gravemente ferida ou pior, Rafael herdaria tudo, e ela, como esposa, teria acesso ilimitado. Então, Dona Clara, disse Dr. Henrique, me trazendo de volta ao presente, o que a senhora quer fazer? Respirei fundo. Primeiro, quero mudar meu testamento. Rafael continua sendo meu herdeiro, mas com uma cláusula específica. Se eu morrer em circunstâncias suspeitas ou acidentais nos próximos 5 anos, a herança fica retida em um fundo administrado por você. Rafael só recebe depois de uma investigação completa. Dr. Henrique assentiu, fazendo anotações. Isso pode proteger Rafael também. Se Patrícia está planejando isso, ele é uma vítima tanto quanto a senhora. Segundo, continuei, sentindo uma clareza que não tinha há horas. Quero que você prepare um dossiê completo. A gravação, o vídeo do seu Mário, tudo documentado adequadamente. Depois disso, vou à polícia. E o Rafael? Quando vai contar para ele? Essa era a parte mais difícil. Antes de ir à polícia, ele precisa ouvir de mim primeiro, não de um policial batendo na porta dele. Saí do escritório do Dr. Henrique com uma cópia de todos os documentos e uma determinação que eu não sabia que possuía. Mas antes de confrontar Rafael ou ir à polícia, eu precisava fazer uma última coisa. Liguei para a Patrícia. Minha voz estava calma, quase casual. Patrícia, querida, você pode vir aqui em casa? Preciso de ajuda para organizar umas caixas no quarto de cima. Houve uma pausa breve do outro lado da linha.
Eu quase podia ouvir os cálculos dela. A escada estava sabotada. Se eu subisse com caixas pesadas... Claro, tia Clara. Chego aí em meia hora. Enquanto esperava, seu Mário e eu preparamos tudo. Ele tinha voltado discretamente pela porta dos fundos e tinha reforçado temporariamente os parafusos da escada. Não o suficiente para torná-la completamente segura, mas o bastante para que não cedesse com meu peso. Também instalamos uma pequena câmera de segurança nova no corredor, apontada diretamente para a escada. Dona Clara, a senhora tem certeza disso? Perguntou seu Mário preocupado. É perigoso. Preciso que ela se incrimine sozinha, respondi. Preciso que ela pense que o plano dela está funcionando. Quando Patrícia chegou, ela estava sorridente, carregando uma sacola com quitutes. Trouxe uns biscoitos que fiz hoje, tia. Sei que a senhora adora. Que gentil, querida. Deixa na cozinha. Vamos subir para organizar aquelas caixas? Vi um brilho nos olhos dela. Claro, tia. Mas a senhora não deveria subir com peso. Deixa que eu subo tudo sozinha. Não, não. São coisas pessoais minhas. Preciso decidir o que guardar e o que doar. Você me ajuda a carregar. Peguei uma caixa de tamanho médio, não muito pesada, e comecei a subir a escada. Senti cada passo, cada degrau, meu coração batendo forte. Atrás de mim, Patrícia vinha com outra caixa, e eu podia sentir seus olhos em mim, observando, esperando. Quando cheguei ao 5º degrau, o do meio, ouvi um estalo. A madeira tremeu levemente sob meus pés. Patrícia ofegou atrás de mim. Tia, cuidado! A escada está cedendo. Mas não cedeu. Os parafusos que seu Mário tinha reforçado seguraram. Continuei subindo, fingindo não notar o problema. Ah, essa escada velha mesmo, está fazendo uns barulhos estranhos ultimamente. Chegamos ao topo sem incidentes. Deixei as caixas no quarto e me virei para Patrícia. Seu rosto estava tenso, confuso. O plano dela não tinha funcionado. A escada deveria ter cedido. Sabe, Patrícia, comecei com uma voz calma que contrastava com meu coração acelerado. Eu ouvi uma conversa interessante hoje de manhã. Ela ergueu os olhos, ainda tentando processar por que a escada não tinha desabado. Que conversa, tia? Você ao telefone com sua mãe, discutindo como tinha sabotado minha escada. Como tinha calculado certinho para que ela cedesse quando eu subisse com peso. Vi a cor sumir do rosto dela. Por um segundo, ela ficou completamente imóvel, como uma estátua. Então começou a balançar a cabeça, rapidamente. Tia, eu não sei do que a senhora está falando. A senhora deve ter ouvido errado, ou talvez... Não ouvi errado, interrompi, tirando meu celular do bolso. Está tudo gravado, cada palavra. Apertei o play. A voz dela ecoou no quarto vazio. Sim, eu já afrouxei os parafusos da escada. Calculei certinho. Quando ela subir com a cesta de roupa, como faz todo dia, a madeira vai ceder. Patrícia ficou pálida, depois vermelha, depois pálida novamente. Você estava me espionando? Eu estava voltando da farmácia e esqueci minha carteira. Entrei em casa e te ouvi. Não estava te espionando. Você apenas foi descuidada o suficiente para não verificar se estava sozinha. Ela me encarou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Toda a máscara de nora carinhosa e prestativa desapareceu, revelando algo frio e calculista por baixo. E o que você vai fazer agora? Perguntou com uma voz cortante, sem nenhum fingimento. Vai contar para o Rafael? Vai destruir o casamento dele? Vou fazer mais que isso, respondi, segurando firmemente meu celular. Vou à polícia. Tentativa de homicídio é crime, Patrícia. Você pode ir presa por isso. Ela deu um passo em minha direção e, por um momento, tive medo. Estávamos sozinhas no andar de cima, perto de uma escada sabotada. Mas então lembrei da câmera no corredor. Lembrei que seu Mário estava esperando nos fundos. Lembrei que eu não estava tão sozinha quanto ela pensava. Você não vai fazer isso, disse Patrícia, com uma certeza que me surpreendeu. Porque se fizer, vai destruir seu filho. Rafael vai ter que lidar com o fato de que a esposa dele tentou matar a mãe dele. Isso vai acabar com ele. Você quer isso? A pergunta me atingiu como um soco.
Ela tinha razão em uma coisa: contar a verdade para Rafael ia devastá-lo. Mas não contar significava deixá-la livre para tentar de novo, ou pior, para machucar meu filho de outras formas. Rafael vai sofrer, admiti. Mas ele merece saber a verdade. E merece estar protegido de você. Protegido de mim? Ela riu, um som amargo. Eu sou a melhor coisa que já aconteceu para ele. Eu cuido dele. Eu amo ele. Você é que é o problema, com essa casa enorme, esse dinheiro todo, ficando no caminho do nosso futuro. No caminho do seu futuro, você quer dizer. Isso não tem nada a ver com Rafael. Tem a ver com minha herança. Com quanto você pode ganhar se eu morrer. Ela não negou. Você não precisa de tudo isso. Uma mulher sozinha, sem filhos, morando com você, sem ninguém para deixar herança a não ser o Rafael. Por que não facilitar as coisas? Por que não apenas sair de cena? A frieza nas palavras dela me deixou enjoada. Porque eu não estou pronta para sair de cena. Tenho 62 anos, Patrícia. Não 92. Tenho décadas de vida pela frente, se Deus quiser. E não vou deixar você ou ninguém tirar isso de mim. Virei e comecei a descer a escada, consciente de que ela estava atrás de mim. Cada passo parecia durar uma eternidade. Quando cheguei ao térreo, respirei aliviada. Agora você vai sair da minha casa, disse firmemente. E não volte, não ligue, não apareça aqui. Vou contar tudo para Rafael hoje à noite. Depois vou à polícia amanhã de manhã. Patrícia desceu a escada lentamente, seus olhos fixos em mim com uma intensidade assustadora. Quando chegou ao final, ela parou bem na minha frente. Você vai se arrepender disso, sussurrou. Vai perder seu filho por minha causa. Rafael vai ter que escolher entre você e eu, e ele vai me escolher. Sempre me escolhe. Talvez, respondi, abrindo a porta da frente. Ou talvez ele escolha a verdade. De qualquer forma, não é mais sua decisão. Ela saiu sem olhar para trás, e eu tranquei a porta assim que ela passou. Minhas pernas finalmente cederam e eu deslizei até o chão, sentada com as costas contra a porta, tremendo de alívio e exaustão. Seu Mário apareceu da cozinha. Dona Clara, a senhora está bem? Eu ouvi tudo. Gravei também pela câmera. Assenti, ainda tentando recuperar o fôlego. Obrigada, seu Mário. Agora tenho que fazer a parte mais difícil. Tenho que contar para meu filho que a mulher que ele ama tentou me matar. Liguei para Rafael às 7 da noite e pedi que ele viesse jantar comigo, sozinho. Preciso conversar com você sobre algo importante, filho. Só nós dois. Ouvi a hesitação na voz dele. Mãe, a Patrícia está estranha desde que voltou da sua casa hoje. Ela não quer me contar o que aconteceu. Vocês brigaram? Por favor, Rafael, vem aqui. Vou explicar tudo. Ele chegou 1 hora depois, com o rosto marcado por preocupação. Sentamos na sala de estar, a mesma sala onde eu tinha ouvido Patrícia planejar meu acidente. E por um longo momento fiquei em silêncio, tentando encontrar as palavras certas. Filho, comecei finalmente. O que vou te contar vai ser muito difícil de ouvir, mas preciso que você me escute até o fim antes de reagir. Pode fazer isso por mim? Ele assentiu, tenso. Mãe, você está me assustando. O que aconteceu? Hoje de manhã eu voltei mais cedo da farmácia porque esqueci minha carteira. Quando cheguei em casa, ouvi Patrícia ao telefone. Ela estava conversando com Dona Teresa. Peguei meu celular e, antes que ele pudesse interromper, apertei o play. A voz de Patrícia encheu a sala. Sim, eu já afrouxei os parafusos da escada. Calculei certinho. Quando ela subir com a cesta de roupa, como faz todo dia, a madeira vai ceder. Vai parecer que a escada estava velha e estragada. Vi meu filho ficar completamente imóvel, seus olhos fixos no celular, como se não conseguisse processar o que estava ouvindo. A gravação continuou por mais 2 minutos, cada palavra condenando Patrícia mais. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Não, Rafael finalmente sussurrou. Isso não pode ser real. Deve ter sido editado ou tirado de contexto ou... Filho, não foi editado. Eu estava aqui. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Respirei fundo. Tem mais.
Seu Mário verificou a escada. Os parafusos foram afrouxados de propósito. Ele gravou tudo em vídeo. Mostrei o vídeo que seu Mário tinha feito, com sua explicação técnica de como a sabotagem tinha sido feita, como tinha sido calculada para causar máximo dano quando alguém subisse com peso. Rafael levantou bruscamente, andando de um lado para o outro da sala. Não, não, não. Isso não faz sentido. A Patrícia te ama. Ela sempre foi tão cuidadosa com você, tão atenciosa. Ela estava fazendo inventário, filho. Interrompi suavemente. Todas aquelas visitas, todos aqueles comentários sobre minha casa, minhas coisas. Ela estava avaliando quanto tudo vale. E quando tentou me convencer a morar com vocês e eu recusei, ela mudou de plano. Que plano? Por quê? Por que ela faria isso? Dinheiro. Minha herança. Se eu morrer em um acidente, você herda tudo. E ela, como sua esposa, tem acesso a tudo também. Vi a realização chegando aos poucos no rosto dele. Mas ela tem um bom emprego. Nós estamos bem financeiramente. Não precisamos. Você está bem, corrigi. Você tem um bom salário, economias. Mas e ela? Você já verificou as finanças dela ultimamente? Rafael parou de andar. O que você quer dizer? Estou dizendo que talvez você não conheça sua esposa tão bem quanto pensa. Estou dizendo que ela viu uma oportunidade em você. Um filho único, com uma mãe viúva que mora sozinha em uma casa valiosa. Ela calculou tudo desde o início. Meu filho desabou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Não posso acreditar nisso. 4 anos de casamento. Eu a amo, mãe. Eu sei, filho, e lamento muito, mas amor não justifica a tentativa de homicídio. Ele me olhou com olhos vermelhos. O que você vai fazer? Vai à polícia? Vou, amanhã de manhã. Mas queria que você soubesse primeiro, não de um policial, de mim. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Como pude ser tão cego? Havia sinais? Coisas que eu deveria ter notado? Pensei sobre isso cuidadosamente antes de responder. Ela foi muito cuidadosa, muito calculista. Os sinais estavam lá, mas eram sutis. Comentários que pareciam preocupação genuína, interesse que parecia carinho familiar. Ela te amava, filho. Ou pelo menos amava o que você representava para ela. Preciso falar com ela, disse ele repentinamente levantando. Preciso ouvir da boca dela. Preciso entender. Rafael, não. Ela pode ser perigosa, se sentir encurralada. Ela é minha esposa, mãe. Preciso pelo menos dar a ela a chance de se explicar. Vi a determinação nos olhos dele e soube que não poderia impedi-lo. Tudo bem, mas não vai sozinho. Eu vou com você. Ele balançou a cabeça. Não, mãe, isso é entre mim e ela. Mas prometo que vou ter cuidado. E se o que você está dizendo é verdade, vou fazer a coisa certa. Depois que ele saiu, fiquei sentada na sala vazia, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido. Tinha exposto a verdade, tinha protegido a mim mesma. Mas a que custo? O casamento do meu filho estava destruído. Sua confiança estava abalada. E tudo por causa de uma mulher que viu nele apenas um meio para um fim. Meu celular tocou por volta das 11 da noite. Era Rafael. Mãe. Sua voz estava quebrada, mal conseguindo falar. Você estava certa, sobre tudo. Rafael chegou na minha casa meia hora depois. Quando abri a porta, vi um homem completamente destruído. Seus olhos estavam inchados, o rosto pálido, as mãos tremendo. Sentamos novamente na sala de estar e ele começou a falar com uma voz oca, distante. Quando cheguei em casa, ela sabia. Sabia que você tinha me contado tudo. Ela estava sentada no sofá da sala, com 2 malas ao lado. Já estava preparada para ir embora. Ele parou, respirando profundamente. Eu perguntei se era verdade, se ela realmente tinha sabotado a escada, se tinha planejado machucar você. Sabe o que ela disse? Fiz que não com a cabeça, esperando. Ela disse, sim, é verdade. E se sua mãe não fosse tão paranoica e cuidadosa, teria funcionado. Rafael passou as mãos pelo rosto. Sem remorso, mãe. Nem um pingo de remorso ou culpa.
Ela falou como se estivesse comentando sobre um projeto de trabalho que não deu certo. Senti um frio na espinha. O que mais ela disse? Perguntei por quê. Por que ela faria algo assim? E ela foi brutalmente honesta. Ele olhou para mim com olhos cheios de dor. Ela disse que se casou comigo porque viu potencial. Um engenheiro bem-sucedido, filho único, com uma mãe que obviamente tinha recursos. Disse que o plano sempre foi esperar o momento certo. E quando foi o momento certo? Quando você recusou morar com a gente. Ela percebeu que você não ia facilitar as coisas, então precisava de uma solução mais definitiva. Ele cuspiu a última palavra como se fosse veneno. Tinha mais, mãe. Muito mais. Ela tem dívidas. Muitas dívidas. Cartões de crédito maximizados, empréstimos com agiotas. Ela manteve tudo escondido de mim. Usou meu nome para conseguir crédito sem eu saber. Meu coração apertou. Quanto? Quase 200 mil reais. Ela gastava em roupas, tratamentos de beleza, restaurantes caros quando dizia que estava trabalhando até tarde. Tudo para manter uma imagem, para parecer bem-sucedida. E Dona Teresa, ela sabia? Rafael assentiu amargamente. Ela sabia. Patrícia me contou que a mãe dela era cúmplice. Foi ideia dela, na verdade. Dona Teresa que sugeriu que se você sofresse um acidente, nossos problemas financeiros estariam resolvidos. Senti náusea. A mulher simpática que eu tinha conhecido, que tinha vindo à minha casa, que tinha comido na minha mesa, estava conspirando para me ver morta. Tem mais, continuou Rafael com a voz cada vez mais fraca. Ela me contou que tinha um plano B. Se o acidente não funcionasse, ela ia me convencer a te internar em um asilo, alegando que você estava com problemas mentais, ficando senil. Ela tinha até conversado com um médico amigo da família dela que estaria disposto a assinar laudos falsos. Meu Deus, sussurrei. Ela planejou tudo, mãe. Cada detalhe, cada possível cenário. E eu estava completamente cego, dormindo ao lado dela toda noite, sem fazer ideia de quem ela realmente era. Segurei a mão dele. Não se culpe, filho. Ela é uma manipuladora profissional. Você foi vítima tanto quanto eu. Mas eu deveria ter percebido. Deveria ter visto os sinais. Os comentários dela sobre sua casa, sobre seu dinheiro, sobre você estar velha demais para morar sozinha. Eu apenas achei que ela estava preocupada. Era o que ela queria que você pensasse. Rafael ficou em silêncio por um momento, depois perguntou: o que vai acontecer agora? Amanhã de manhã vou à delegacia. Vou registrar queixa formal, tentativa de homicídio premeditado, e se você quiser, pode vir comigo e adicionar sua queixa sobre a fraude financeira. Ela vai presa? Se a justiça funcionar, sim, por um bom tempo. Ele assentiu lentamente. E o casamento? Filho, isso só você pode decidir. Mas se me perguntar minha opinião, você precisa se divorciar imediatamente. Essa mulher não te ama. Nunca amou. Você foi apenas um meio para um fim. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei disso agora. Mas ainda dói. Dói muito. Naquela noite, Rafael dormiu no quarto de hóspedes. Não queria voltar para o apartamento onde Patrícia ainda estava. Eu não dormi quase nada, ficando acordada pensando em como uma situação tinha escalado tão rapidamente, como 4 anos de mentiras tinham sido expostos em um único dia. Na manhã seguinte, às 9 horas, Rafael e eu entramos na delegacia. Fomos recebidos pelo delegado Santos, um homem na casa dos 50, com uma expressão séria mas empática. Contei toda a história desde o início. Mostrei a gravação de áudio, o vídeo de seu Mário, a gravação da câmera de segurança, mostrando minha conversa com Patrícia no quarto. Rafael acrescentou informações sobre as dívidas dela, sobre as fraudes financeiras, sobre o plano para me internar falsamente. O delegado ouviu tudo com atenção crescente. Isso é muito grave, dona Clara. Tentativa de homicídio, fraude, conspiração. Vou pedir um mandado de prisão imediatamente. Ela fugiu? Perguntei temendo a resposta. Não sabemos ainda. Vou enviar uma viatura para o endereço que o senhor Rafael nos deu. Se ela ainda estiver lá, será presa hoje mesmo.
2 horas depois, recebemos a notícia. Patrícia tinha sido encontrada no apartamento fazendo as malas. Quando viu os policiais, tentou fingir inocência, mas as provas eram irrefutáveis. Foi levada algemada para a delegacia. Dona Teresa foi presa logo em seguida, em sua casa, acusada de cúmplice em tentativa de homicídio e conspiração. O delegado nos chamou mais tarde para perguntas adicionais. Dona Clara, a suspeita está pedindo para falar com a senhora. Obviamente, a senhora não é obrigada a aceitar. Olhei para Rafael, que balançou a cabeça. Mãe, você não precisa fazer isso. Mas uma parte de mim queria ouvir. Queria entender de verdade como alguém poderia planejar algo tão terrível com tanta frieza. Vou falar com ela, mas com o senhor presente, delegado. Fui levada a uma sala de interrogatório. Patrícia estava sentada do outro lado de uma mesa, algemada, com um aspecto completamente diferente da mulher elegante que eu conhecia. Seu cabelo estava despenteado, a maquiagem borrada, os olhos vermelhos. Quando me viu, ela não desviou o olhar. Tia Clara, começou com uma voz cansada. Você venceu. Está feliz? Feliz? Você acha que estou feliz vendo meu filho destruído? Vendo você presa? Sabendo que você planejou me matar? Ela deu de ombros, um gesto surpreendentemente casual, dadas as circunstâncias. Não era nada pessoal, era só negócios. Você tinha algo que eu precisava. Simples assim. Minha vida é negócios? Sua casa é. Seu dinheiro é. Você é só a pessoa que estava no caminho. Ela se inclinou para a frente. Sabe o que é engraçado? Se você tivesse apenas aceitado morar com a gente, como sugeri, nada disso teria acontecido. Eu teria esperado. Você teria morrido naturalmente em alguns anos. E eu teria o que queria sem toda essa confusão. A frieza nas palavras dela me deixou sem fala. Mas você teve que ser difícil, teve que se recusar, teve que continuar vivendo sozinha naquela casa enorme, guardando tudo como uma dragoa protegendo um tesouro. Sua voz ganhou um tom amargo. Você não precisa de tudo aquilo. Uma mulher sozinha, sem família próxima, exceto Rafael. Por que não facilitar as coisas para os vivos? Porque eu sou viva também, respondi firmemente. Tenho direito de viver minha vida, na minha casa, com meu dinheiro, pelo tempo que Deus me permitir. Você não tinha direito de tentar tirar isso de mim. Ela riu, um som sem humor. Direito! Todo mundo fala sobre direitos, mas no fim, tudo se resume a quem é mais esperto, quem planeja melhor, quem age primeiro. E você planejou tão bem que acabou presa. Porque você teve sorte. Pura sorte. Se não tivesse esquecido aquela maldita carteira, se não tivesse voltado para casa justo quando eu estava ao telefone, eu teria conseguido. Você estaria em um hospital agora, ou morta, e ninguém jamais saberia que não foi um acidente. O delegado interveio. Senhora Patrícia, tudo o que está dizendo está sendo gravado e será usado no julgamento. Ela olhou para ele com indiferença. Eu sei. Não me importo mais. Já está tudo acabado mesmo. Virei-me para ir embora, mas ela me chamou. Tia Clara? Parei, sem olhar para trás. Rafael vai ficar sozinho agora, sem mulher, sem mãe eventualmente, porque mesmo sem mim, você vai morrer em alguns anos. Vai valer a pena ter destruído o casamento dele só para proteger seu precioso dinheiro? Essa foi a gota d'água. Virei para encará-la. Eu não destruí o casamento dele. Você fez isso quando decidiu que minha vida valia menos que sua ganância. E meu filho vai ficar bem. Ele é forte, honesto, e agora sabe reconhecer manipulação quando vê. Você o ensinou bem, mesmo que não fosse essa sua intenção. Saí da sala sem olhar para trás. Os meses seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais. O promotor apresentou acusações formais contra Patrícia e Dona Teresa. Tentativa de homicídio premeditado, conspiração, fraude financeira. As provas eram tão sólidas que mesmo o melhor advogado que elas conseguiram contratar não pôde fazer muito. Rafael iniciou o processo de divórcio imediatamente. Descobriu que Patrícia tinha mentido sobre quase tudo em seu relacionamento. O emprego que ela dizia ter no escritório de advocacia
Ela tinha sido demitida 6 meses antes por irregularidades. Passava os dias perambulando em shoppings, gastando dinheiro que não tinha. As economias que ela dizia estar fazendo para comprar em uma casa não existiam. Ela tinha esvaziado a conta conjunta deles aos poucos para pagar dívidas. Os planos de ter filhos? Ela tinha feito laqueadura anos atrás, antes mesmo de conhecer Rafael, mas nunca contou para ele. Cada revelação era como uma nova ferida. Meu filho estava sendo descascado camada por camada, descobrindo que nada em seu casamento tinha sido real. Eu tentava estar presente para ele sem ser sufocante. Jantávamos juntos algumas vezes por semana, como fazíamos antes de Patrícia entrar em nossas vidas. Conversávamos sobre tudo e nada, lentamente reconstruindo a confiança que tinha sido abalada. Mãe, ele me disse uma noite, 3 meses depois de tudo ter acontecido, eu preciso te pedir desculpas. Por quê, filho? Por não ter acreditado em você mais cedo. Por todas as vezes que você tentou sutilmente me alertar sobre ela e eu não ouvi. Por ter permitido que ela te tratasse com condescendência, como se você fosse um problema a ser resolvido. Segurei a mão dele. Você foi vítima dela tanto quanto eu. Não precisa se desculpar por ter sido enganado por uma manipuladora profissional. Mas eu deveria ter percebido. Os sinais estavam lá, a forma como ela sempre falava sobre sua casa, seu dinheiro, como ela insistia em visitar você sozinha, como ela fazia perguntas sobre seu testamento. Ela foi muito cuidadosa em fazer tudo parecer natural. Preocupação de uma nora dedicada. Ele balançou a cabeça. Eu a escolhi em vez de você tantas vezes. Cancelei jantares, encurtei visitas, defendi comentários dela que eu sabia que estavam errados. Como você pode me perdoar? Porque você é meu filho, e porque, no fim, você fez a coisa certa. Quando viu as provas, você não hesitou. Você ficou do meu lado. O julgamento aconteceu 6 meses depois da prisão. Foi um processo rápido, dada a quantidade de provas. Patrícia tentou argumentar que estava sob estresse emocional e financeiro extremo, que não estava pensando claramente. Mas as gravações mostravam o contrário. Mostravam planejamento cuidadoso, cálculos frios, execução metódica. Dona Teresa tentou alegar que era apenas conversa, que nunca realmente pretendia que Patrícia agisse. Mas a promotoria apresentou mensagens de texto entre as duas, discutindo os detalhes, planejando os próximos passos. Fui chamada para testemunhar. Sentada no banco das testemunhas, olhei para Patrícia. Ela me encarou de volta sem emoção, como se eu fosse uma estranha, não a mulher que ela tinha tentado matar. Contei minha história. Como ouvi a conversa, como descobri a sabotagem, como confrontei ela. O promotor me fez perguntas sobre meu relacionamento com ela ao longo dos anos, sobre os comentários que ela fazia, sobre suas visitas frequentes. A advogada de defesa tentou me pintar como uma sogra controladora que tinha exagerado uma conversa privada. Mas as provas físicas, a escada sabotada, as gravações, as câmeras de segurança, não mentiam. Ao final do julgamento, o júri deliberou por apenas 3 horas. Quando voltaram, o veredito foi unânime. Culpada, em todas as acusações. A juíza, uma mulher severa na casa dos 60, proferiu a sentença. Patrícia Souza e Teresa Souza, vocês foram consideradas culpadas de tentativa de homicídio premeditado, conspiração e fraude. Os crimes cometidos foram de natureza particularmente fria e calculista, visando uma mulher vulnerável por sua idade e situação de vida. Condeno Patrícia Souza a 12 anos de prisão. Condeno Teresa Souza a 8 anos como cúmplice. Patrícia não reagiu. Simplesmente ficou de pé, imóvel, enquanto era levada pelos guardas. Dona Teresa, por outro lado, desabou em soluços. Ao sair do tribunal, Rafael me abraçou forte. Acabou, mãe, finalmente acabou. Mas eu sabia que não estava completamente acabado. As feridas que Patrícia tinha causado, em mim, em Rafael, em nossa família, levariam muito mais tempo para cicatrizar do que os 12 anos que ela passaria na prisão. Hoje, 2 anos depois do julgamento, minha vida voltou a uma espécie de normalidade. Ainda moro na mesma casa, a casa que Patrícia tanto cobiçou.
Mas agora tem câmeras de segurança, fechaduras reforçadas e um sistema de alarme que seu Mário insistiu em instalar. A escada foi completamente reconstruída. Não conseguia subir os degraus antigos sem lembrar daquele dia, então contratei um carpinteiro para refazer tudo do zero. Agora é sólida, segura, sem memórias ruins. Rafael está se recuperando. O divórcio foi finalizado há 1 ano. Ele voltou a morar sozinho em um apartamento novo, menor que o anterior, mas que ele escolheu por si mesmo, sem influência de ninguém. Começou terapia logo depois do julgamento e diz que a ajudou muito a processar tudo. A terapeuta me fez ver que não fui fraco ou burro por acreditar nela, me contou recentemente. Fui humano, confiei em alguém que amava. O erro foi dela em abusar dessa confiança, não meu em oferecê-la. Nossos jantares semanais voltaram. Às vezes cozinho, às vezes ele cozinha, às vezes pedimos comida. O importante é o tempo juntos, conversando sobre tudo. Trabalho, política, filmes, planos para o futuro. Ele está até pensando em namorar de novo. Não com pressa. Ele se apressa em dizer quando vejo minha expressão preocupada. Mas também não vou deixar o que aconteceu me transformar em alguém que não confia em ninguém. Só vou ser mais cuidadoso, mais atento a sinais de alerta. Quanto a mim, atualizei meu testamento como planejado. Rafael continua sendo meu herdeiro, mas agora com cláusulas de proteção elaboradas por Dr. Henrique. Se algo acontecer comigo em circunstâncias suspeitas, a herança fica retida até investigação completa. Também estabeleci um fundo de caridade para ajudar idosos vítimas de abuso familiar, uma forma de transformar minha experiência em algo útil. Às vezes penso em Patrícia cumprindo sua sentença. Me pergunto se ela sente remorso, se entende a gravidade do que tentou fazer. Mas a verdade é que provavelmente não. Pessoas como ela, que veem outros apenas como meios para um fim, raramente mudam. Dona Teresa, segundo soube, está em outra penitenciária. Os 2 filhos mais novos cortaram contato com ela completamente, envergonhados pela associação. Seu Mário ainda é meu vizinho e amigo. Almoçamos juntos uma vez por mês e ele sempre dá uma olhada na casa para ter certeza de que está tudo bem. Dona Clara, ele me disse uma vez, a senhora foi muito corajosa. Muita gente teria ficado paralisada de medo, mas a senhora lutou. Não me sinto particularmente corajosa. Na verdade, houve muitos momentos em que fiquei aterrorizada. Mas acho que coragem não é a ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Esta manhã, acordei cedo e fui regar minhas orquídeas na varanda, como faço todos os dias. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranjas e rosas. Ouvi pássaros cantando nas árvores do jardim. Sou grata por estar viva para ver este amanhecer. Grata por ter ouvido aquela conversa quando ouvi. Grata por ter tido a presença de espírito de gravar, de conseguir provas, de lutar por minha vida e minha segurança. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse esquecido minha carteira naquele dia. Se eu não tivesse voltado para casa justamente quando Patrícia estava ao telefone. Provavelmente estaria morta ou gravemente ferida, e ela teria conseguido o que queria. Mas aconteceu exatamente como deveria acontecer. Ouvi o que precisava ouvir, vi o que precisava ver, e agi como precisava agir. E agora, aos 64 anos, vivo minha vida plenamente consciente de sua preciosidade e fragilidade. Não dou minha confiança facilmente, mas também não me tornei uma pessoa amarga e desconfiada. Simplesmente aprendi que nem todos que sorriem para você desejam seu bem. Rafael está vindo jantar hoje à noite. Vou fazer seu prato favorito. O mesmo que fazia quando ele era criança. Vamos sentar à mesa, conversar, rir, compartilhar histórias do nosso dia. E vou agradecer, silenciosamente, por ter meu filho de volta. Não o Rafael que Patrícia moldou, sempre olhando por cima do ombro para ver se estava agradando a esposa. Mas o Rafael verdadeiro, o homem que eu criei, que tem valores e caráter e que finalmente aprendeu a confiar em seus próprios instintos. Sobrevivi a algo que deveria ter me matado. E não apenas sobrevivi fisicamente, mas emocionalmente também.
Não deixei que a traição de Patrícia me transformasse em alguém cruel ou fechada. Ainda abro minha porta para amigos. Ainda confio nas pessoas, até que me deem motivos para não confiar. Ainda vivo plenamente, aproveitando cada dia que me é dado. Porque no fim, essa é a melhor vingança contra alguém que tentou tirar sua vida. Viver bem, viver plenamente, viver feliz. Agora, se você gostou dessa história, deixa aqui nos comentários qual foi a parte que mais te impactou. Será que você teria tido a mesma coragem que Clara? Me conta o que você teria feito no lugar dela. E não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Seu apoio faz toda a diferença.